25 anos de idade, eu fui diagnosticada com dupla excepcionalidade. Ou seja, eu tenho TDAH e altas habilidades. So sorry, querida. Eu acho legal a gente explicar que altas habilidades não é aquela pessoa que tem um QI acima da média. Geralmente as pessoas altas habilidades são bons em muitas coisas. Você sabia que as altas habilidades podem ser confundidas com TDAH? Todo mundo aqui conhece alguém que tem TDAH. Conhece alguém que tem TDAH? E a gente não aguenta mais falar sobre. Mas vocês já ouviram? A gente aguenta falar mais sobre, sim. A gente fala mais sobre, inclusive. Porque eu acho que existe uma diferença entre a gente falar sobre de uma maneira a só ficar, enfim, falando, e existe o falar sobre trazendo conscientização, trazendo exemplos e tarará, né? Mas eu acho que eu já vi um vídeo dessa moça aqui e eu acho que ela é altas habilidades, ela não é TDAH, é neurodivergente de qualquer forma. Falar em altas habilidades, também conhece. Gente, eu sabia que ela ia falar de altas habilidades, que eu já tinha visto o vídeo dela, que ela fala que ela é altas habilidades, que ela descobriu que era altas habilidades. Doutora Pri sabe das coisas. Altas habilidades. Conhecido como superdotação. Altas habilidades ou superdotação. Com 25 anos de idade, eu fui diagnosticada com dupla excepcionalidade. Ou seja, eu tenho TDAH e altas habilidades. Eu costumo dizer So sorry, querida. que uma parte minha é burra e a outra é um gênio. E isso explica muita coisa. Quando eu tava na primeira série, eu quase fui reprovada porque não sabia ler. Eu precisei de aula particular pra isso. A galera de altas habilidades também tem aparecido mais vídeo falando sobre altas habilidades, né? Eu acho legal a gente explicar que altas habilidades não é aquela pessoa que tem um QI acima da média. A pessoa que tem um QI acima da média, às vezes pode ter altas habilidades também, uma coisa não exclui a outra, mas a gente aqui não está falando. Altas habilidades não é necessariamente alguém que é só aquele QI, que é o coeficiente de inteligência, acima da média. Mas isso acontece sim. Com bastante frequência, mas não necessariamente. Aliás, tem muitas pessoas de altas habilidades que na parte de inteligência, né, aquela inteligência, especialmente a inteligência mais lógica e tal, são zero à esquerda, né? A concentração era muito difícil. Eu podia estar lá. Eu tava olhando pra professora, mas a minha cabeça tava combatendo as forças do mal com meus poderes de super espiã contra o mundo. Macaco, banana, coco, abacaxi. Macaco, banana, coco, abacaxi. O que tá escrito aqui, Giovana? Macaco. Só que por outro lado, existia uma Aqui é o TDAH dela, com toda certeza. Genialidade na pequena Juvena que ninguém sabia. O primeiro episódio foi na terceira série, quando a professora pediu pra todo mundo escrever uma poesia. O girassol gira pro sol porque o girassol gosta do sol. Bonitinho. Bonitinho. Braço. Quando chegou a vez da pequena Juvena, a professora não podia acreditar no que estava lendo. Uma poesia sobre o ciclo da vida de um jardim com rimas certamente avançados para uma criança de 9 anos. Isso é bastante comum, gente. Eu não conhecia esse vídeo aqui. Eu faço reacts bem reais para vocês, é bem react mesmo. Então, a criança de altas habilidades, às vezes ela vai fazer algo meio diferente, meio fora do normal para as crianças da idade, e ela chama atenção. Mas às vezes a família às vezes não está muito atenta, especialmente antigamente, né, que não se tinha tanto olhar para isso, né, e ainda hoje é muito valorizado, muito mais a inteligência mais lógica, mais matemática, né, do que outras inteligências, né? Então, às vezes a criança de altas habilidades, ela tem essa parte muito mais artística, criativa, até aeroespacial, e são tipos de inteligências diferentes que às vezes não são valorizados, né? Ou às vezes até chama atenção, mas não é visto como algo para se colocar energia, né? Porque às vezes não é tão voltado para a parte tecnicista da nossa educação, né? Então, e cada vez mais aflorava um lado criativo e artístico em Juvenes. De certa forma, ela sentia que tinha algo que as pessoas ao seu redor não tinham. Existe uma teoria de que não pode ser bom o suficiente em mais de uma coisa. Juvena provava o contrário. Geralmente as pessoas altas habilidades são bons em muitas coisas. São bons em muitas coisas e às vezes tem muita dificuldade até para escolher profissão. Veja eu, né? Eu fiz engenharia, fiz administração e daí que eu fui fazer psicologia, né? Daí eu fiz pós-graduações várias, fiz residência em acupuntura, medicina tradicional chinesa, e daí fui fazer doutorado em medicina,
E agora, se tudo der certo, eu vou fazer mais um curso na área de tecnologia de novo. Então, geralmente a pessoa de altas habilidades, ela tem essa tendência de ser multidisciplinar, ter uma cabeça meio multidisciplinar, assim. Isso é bastante comum. Ela se recusava a ser uma coisa só. Certa vez no cursinho, Juvena fazia aula de desenho arquitetônico. Na primeira aula, ela fez tudo errado, mas na segunda, ela não teve nenhum erro sequer. Eu nunca tive um aluno que evoluiu tanto em tão pouco tempo. Em 2022, passei por 6 meses de teste, na tentativa de provar que eu não tinha TDAH. E foi aí Ela queria provar que ela não tinha TDAH. que eu descobri as altas habilidades. Então foi aí que ela descobriu, tá vendo? Gente, a galera de altas habilidades, ela pode ser tão neurodivergente quanto a galera de TDAH, de TEA e tudo mais, assim. Tudo é espectro, tá, gente? Não é assim, todo mundo que tem TDAH tem as mesmas dificuldades, todo mundo que tem TEA tem as mesmas dificuldades. Não é assim, as pessoas não são matemática, não são lineares e felizmente, porque assim, essa é a beleza do ser humaninho. Então a gente não pode achar que todo mundo que tem TDAH tem aquele mesmo estereótipo da pessoa atrapalhada, esquecida, que, enfim, põe o tênis na geladeira, essas coisas, assim. Eu tenho um paciente que pôs o tênis na geladeira. Então, assim, a gente não pode acreditar que é sempre desse mesmo jeito. Cada um tem um espectro, cada um teve também um desenvolvimento. Alguns se desenvolveram mais no aspecto sensorial do que outros, tiveram mais estímulos, mas legal, bom saber, né? A Giovana, né? Que ela é bem grande, né? Eu sempre vejo vídeos dela. Ela levou um tempão tentando descobrir ali que ela não tinha TDAH, querendo comprovar que ela não tinha TDAH, e daí veio o diagnóstico de altas habilidades. Ok. Quantos e quantos diagnósticos estão sendo feitos, né? Eu só sugiro que a pessoa que busca um diagnóstico que faça realmente com um profissional qualificado, para não ficar essa coisa estigmatizada, tá? Eu já tive pacientes que chegaram no consultório e falaram assim: eu tive já um diagnóstico de TDAH por um médico nutrólogo, e eu falei assim, tá bom, vamos analisar. E a pessoa não tinha nada de TDAH, entende? Então, assim, a pessoa tá esquecendo, a pessoa tá meio atrapalhada, a pessoa não consegue organizar compromisso. Daí dá um diagnóstico, né? E assim, foi um profissional da saúde, né, gente? Então, assim, é bem problemático. Então, se você busca, né, ter um diagnóstico, procure alguém que seja focado nisso, né? Seja focado em fazer esse diagnóstico, porque isso é bem importante, né? É bem, bem, bem importante. É para você ter certinho o que é e ter as orientações corretas também. Porque tem gente que às vezes está tendo o diagnóstico da escola, né? Do TikTok. E às vezes a gente tem que olhar vários fatores envolvidos ali. Vamos lá. O dia da pessoa com déficit de atenção. Déficit de atenção, TDAH, é um tema que vocês amam que eu fale. É um dos temas que mais bombou. Eu acho que o que mais bombou essa semana foi o do TDAH lá, que eu discordo do Gabor. Eu discordei e a galera toda discordou. Foi uma polêmica aqui no TikTok. Então foi realmente muito interessante. Vamos falar mais uma vez de déficit de atenção. O dia da pessoa de déficit de atenção. Sentar no computador sem ter feito café, eu acho muito esquisito. Pessoa esquisita. Como que começa a trabalhar sem tomar um café? Café em primeiro lugar. Vocês não são assim? Eu não faço nada se eu não tomar um café. Nada, 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 nada. Meu dia tem que ter café no comecinho. Eu tomo antes de ir pra academia. Tem que tomar um cafezinho, como assim? A alma só volta pro corpo, vocês não sabem? Que a alma só volta pro corpo com café. Né? É com café que a alma volta pro corpo. Deixou o lixo lá fora. A pessoa com déficit de atenção, o problema aqui, eu já identifiquei. O problema aqui foi que ele não fez o café por primeiro. Daí a alma não voltou para o corpo e muito menos a atenção dele. Porque olha lá, o lixo ficou do lado de fora.
Repara nisso, Gui. E o café que ele ia fazer também ficou lá, a xícara ficou lá em cima da pia. Ah, não, volta e abre a caixa que nós queremos saber o que você comprou na Polishop agora. Nós queremos saber o que você comprou na Polishop. Não se distrai não, homem. Já era. Não vamos saber o que ele comprou na Polishop. Pelo jeito tá fedido. Agora ele viu que ele tá descalço. Escureceu. Sabe qual que é o diagnóstico aqui? Não é TDAH. O diagnóstico aqui é falta de café. Não é TDAH. Falta de café crônica. Ele podia ter acordado e já ter ido tomar o cafezinho dele. Nada disso tinha acontecido. Nada disso tinha acontecido. O diagnóstico é falta de café. Por isso, minha gente, sugestão para vocês. Acordou? Faz um cafezinho. Cheirinho de café já ajuda a gente se conectar. Quem não gosta de chá, de café, faz um chá. Chazinho também tem um cheirinho, é quentinho. A alma, volta pro corpo. Eu acho que aqui o problema foi a falta de café. Eu sou autista com seletividade alimentar e eu só consigo comer verduras graças a isso. Com seletividade alimentar e eu só consigo comer verduras graças a isso aqui. Esse é um produto que eu nunca vi ninguém falar sobre e Parece um monte de tempero, né, gente? ele é, assim, extremamente relevante para quem tem seletividade alimentar, já que pessoas Será que ela tá vendendo no TikTok Shop? com seletividade Parece aqueles vídeos do TikTok Shop. alimentar têm muita dificuldade para lidar com texturas, cheiros, sabores, enfim. Eu não posso mostrar, infelizmente, os rótulos, sabe? Porque senão a plataforma ela não entrega. Mas o que eu tenho aqui são simplesmente blends de Banhos de vegetais da Natura em Pó. vegetais da Natura em Pó. E o que são esses banhos de vegetais? São simplesmente vegetais desidratados. Tem várias cores para você adaptar com os alimentos. No caso, por exemplo, para alimentos de cor mais clara, eu uso o blend de vegetais. Gente, deixa eu fazer um parênteses aqui. Ela tem uma seletividade alimentar leve, tá? Quem tem TARI, uma seletividade alimentar grave, assim. Gente, não. Só de pensar de vegetais desidratados e triturados, já vai ser um não. Você pode pegar todos os pacientes de seletividade alimentar que vai ser um não gigantesco, né? É porque eu acho que ela conseguiu se adaptar aqui, claro, vale super a experiência dela, mas eu acho que para a maior parte das pessoas pode ser bem desafiador isso aqui que ela tá falando. Vegetais que tem como ingrediente base a cenoura. E ele tem a cor, vocês percebem aqui que a cor é mais amarela. Então, para quem tem criança, né, e a criança, por exemplo, ele estranhasse, visse algo assim, sabe, alarmante, assim, diferente na comida, porque autistas também são muito metódicos, isso iria facilitar muito que ela nem descobrisse que tem uma coisa ali, porque é um pozinho que não tem gosto de nada. Vamos parar aqui a programação para mais uma puxadinha de orelha da doutora Pri. Paramos essa programação para uma puxadinha, um disclaimer da doutora Pri. Vamos lá. É altamente contraindicado esconder comidas, temperos, suplementos nos alimentos dos pacientinhos que têm seletividade alimentar, TARI, TOC, TEA, TDAH, todos os neurodivergentes. Por quê, gente? Porque o paciente, muitas vezes, ele já tem medo que isso aconteça. E aí, ele vai parar de confiar na
comida, no preparo daquela pessoa. Ele pode ter, às vezes, uma hipersensibilidade, você não sabe. E às vezes aquela coisa que você colocou a mais na comida para ela ficar mais saudável pode trazer um gatilho de ser desconfortável. Então, assim, quando eu recebo uma família que tem uma criança com TEA, seletividade, TARI, eu tenho um manual que eu entrego para os pais, e nesse manual está lá expressamente, bem no começo das orientações, dizendo assim: nunca, em hipótese nenhuma, esconda alimentos do seu filho, coloque alimentos, temperos, suplementos, porque, primeiro, ele vai começar a perceber. Segundo, isso pode alterar o sabor e pode ser traumático para a pessoa. E terceiro, isso não é o melhor jeito de você nutrir essa pessoa. Existe um jeito mais fácil, que é através do tratamento, enfim. Então, assim, é muito contraindicado. Eu tenho pacientes adultos que às vezes eles não conseguem comer coisas fora porque eles têm medo do que pode ter. Porque eles cresceram num ambiente em que se escondia coisas. Então, assim, super não façam isso, é contraindicado. Então, assim, eu entendo que ela tá tendo uma boa intenção aqui, como é que é o nome dela? A Bela Lia. Então, assim, eu acho que ela tá tendo uma boa intenção aqui, bonitinha, né? Acho que ela tá tendo uma boa intenção, para ela deu certo, então ela tá, né, ela tá sugerindo, mas assim, isso aqui é um grande e gigantesco não. Não façam isso, ok? Espero que tenha ficado claro para vocês. Não façam isso. Por favor. Eu em breve terei que comprar mais, inclusive, desse amarelinho. E que bom que para ela deu certo, né? Que bom que ela conseguiu incluir os vegetais em pó ali, né? Na comida dela. Porque já tá acabando. Dá pra ver aqui pela marquinha, tá vendo? E você pode colocar em tudo, porque ele não tem gosto mesmo. Você pode colocar em suco, você pode colocar em Para o paciente hipersensível tem gosto sim. refri, você pode colocar na comida, pode colocar em tudo. Eu tenho 20 anos na cara e eu não sabia que isso existia. E sério, se minha mãe tivesse descoberto isso antes, eu tenho certeza que minha saúde seria bem melhor. Mas é aquele negócio, pouquíssima gente fala sobre isso. E vocês podem conseguir, inclusive, no link da minha bio, né? Eu sabia que ia ter o link da bio. Eu falei antes, a doutora Pri sabe das coisas. Eu sabia que ia ter o link da bio. Minha gente. Então, assim, não faça o que ela falou e não compre esse troço. Não compre esse troço. Primeiro que, assim, tem gosto, sim, o pacientinho de TARI e de seletividade que tem uma hipersensibilidade de paladar, ele vai perceber, porque ele percebe mais do que as pessoas que não têm a hipersensibilidade, e esse não é o melhor jeito de enganar o seu filho, e é isso. E no final tinha um link na bio, como eu desconfiei. Tava com cara. E foi a única forma que eu tive de Ela é patrocinada, gente. descobrir esses produtos. Na hora que me chamaram, eu já chamou assim minha atenção, e eu fiquei tipo, ué, como assim eu não sabia que isso existia? E no link da minha bio, Eles chamaram ela, gente. Ela não conheceu isso antes e daí ela fez a parceria. Então chamaram ela e ela disse: "Como que eu não conheço isso antes?" E daí eu vou fazer um vídeo aqui, ó. Olha os comentários aqui. Mas ele muda o sabor e a textura. Claro que muda. Eu tenho seletividade e tem coisas que nunca comi. Eu não consigo comer nenhum vegetal. Eu tenho medo de encontrar uma mãe falando assim: vou fazer isso com meu filho. Eu tenho seletividade com coisas pastosas e fofas. Isso aqui é uma seletividade de textura. Bolo fofinho, coisa tipo gelatina, assim, mousse. Tem gente que tem seletividade de textura. Bastante comum. Coisas molhadas, caldos, não consegue. Tem até medo. Tem paciente que tem fobia quando vê alimentos molhados, assim, tipo vê uma sopa. Tem fobia, não consegue ficar na mesa, não consegue olhar fixamente para aquele alimento, que fica muito, 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 muito mal. Ó, adorei, porém a seletividade do meu filho não aceita nada de pó. As mães testando, porque as mães de filhos de seletividade, elas têm um nível de desespero altíssimo, tadinhas, né? Ó, se tiver uma coisa diferente da receita, eu não quero. Me respeita, me respeita. Tá virando os meus jargões, né? Tá virando os meus jargões. Doutora Pri sabe das coisas, falamos muito.
E o disclaimer da doutora Pri. Tem uma pergunta da Grace aqui no chat. Eu adoro quando vocês fazem pergunta no chat. Responda quando puder. Conheço uma pessoa que não pode comer cebola. Segundo ela, tem a ver com a textura. Se ela morder um pedacinho, vomita. Mas se ralar a cebola, sem problemas. Qual a explicação? É a textura, Grace. É a textura, porque a cebola, especialmente quando ela está crua, ela tem uma textura. Se você rala, porque como ela é fibrosa, né? Vamos pensar assim, se você tirar uma camada da cebola, ela é fibrosa, e ela é fibrosa de ancinha. Se você rala, ela perde totalmente essa estrutura fibrosa. Então, muda a estrutura da cebola. E daí, às vezes, a pessoa consegue comer. A cebola é um alimento muito difícil para a maior parte dos pacientes, mas às vezes tem paciente que consegue comer. Eu tenho paciente de TARI que come sarapatel, não come uma abobrinha, mas come sarapatel. Eu tenho paciente de TARI que come cebola, mas não come, sei lá, uma banana. Então, cada um vai ter um estilo de dificuldade e que às vezes tem a ver com a textura, às vezes tem a ver com o perfil de paladar, com sabor, às vezes tem a ver com a hipersensibilidade, às vezes é tudo junto misturado e daí um especialista a gente vai investir, né? Nós como especialistas a gente investiga o padrão alimentar do paciente e daí a gente vai traçando nesses padrões uma forma de ajudar o paciente. Então assim, que bom que ela ainda consegue comer ralada. Então ela consegue ter a cebola na vida dela. Mas a cebola ela é um alimento que ela é dispensável se a gente for pensar assim. Se o único problema dela com os alimentos, né, essa pessoa é a cebola, tá tudo bem, né? Acho que isso é super adaptável. Agora, se foram várias texturas que são mais difíceis, daí tem uma questão de textura mesmo. Não gosto de cartilagem. Cartilagem tipo o quê? Eu acho que eu também não gosto de cartilagem. Eu também acho que não gosto de cartilagem, não. Tipo o quê? Dá um exemplo de cartilagem. Não tá falando daquelas coisas que eles põem na feijoada, né? Tipo orelha de porco, sim, rabo de porco. Eu acho que as pessoas pararam de fazer isso, né? Mas não sei. Não sei, não sei. A Grace tá falando que é tipo a parte do frango, aquelas partezinhas, entendi. Ah, eu acho que é. Eu tô com você, eu concordo com você. Não precisa gostar dessa parte, não, eu, hein? Tem umas coisas que tá tudo bem, tudo certo.